Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Em primeiro lugar, mais uma vez eu quero agradecer ao meu bom Deus por mais esta rica oportunidade, esse momento que Ele me proporcionou para estar preparando para você mais uma videoaula, tá? Uma videoaula que eu trago aqui com exclusividade para você, tá? Nós vamos ter aqui dois momentos importantes para você que está na reta final aí do concurso ao cargo de policial penal, tá? SEAP Pará, Banca CETAP. Então, em primeiro lugar, tá? No primeiro momento, eu vou estar aqui comentando de maneira assim bem sintetizada, bem rápida, tá? Uma prova de redação recentemente, tá? Que foi aplicada a um nível superior, tá bom? Para o cargo da Procuradoria-Geral do Estado. Por que é importante eu apresentar isso aqui e comentar para você? Porque ali tem o que eu chamo da impressão digital da banca. Então é um tema que provavelmente vai ter um pouco a estrutura parecida com o tema da prova discursiva que futuramente você vai fazer, tá? Para o cargo de policial penal. E no segundo momento, eu vou ler aqui mais uma vez para você uma redação para um outro tema, tá? Dentro daqueles que nós esperamos que possa cair, tá? Na prova discursiva. Então eu vou ler aqui para você uma redação muito bem avaliada para um outro tema, uma outra temática. Então, antes de mais nada, tá? Eu quero também agradecer a você aí, tá, que está me ajudando nesse projeto aqui do meu canal no YouTube, crescimento muito grande, e eu agradeço a você, tá bom? Estou tirando aqui um intervalo porque ainda estou corrigindo algumas redações. Quero dizer assim que infelizmente não vai ter como, né, receber novas redações, já visto a questão do tempo, ainda tem algumas demandas para atender, mas eu quero agradecer aqui a confiança. Agora é cabeça erguida, a manter o foco e estar preparado, tá bom? Está ciente que você está preparado para o que deve lá no dia na prova discursiva, tá, gente? Quero dizer também, agradecer a você que ainda não se inscreveu no meu canal, peço para que você venha se inscrever no meu canal. Então essa é a forma que eu também encontrei, tá? Não vai ser somente essa videoaula, ainda vou passar outro tema, outra temática. Hoje eu vou abordar o aspecto relacionado ao critério A.2, tá? A questão da coesão e coerência, coesão textual, tá bom? E ainda nessa semana eu vou postar mais vídeos, tá? Sucessor ou outro. Também eu ainda vou comentar algumas questões da prova de português, embora tenha sido para nível superior, tá? Tem algumas coisas ali que a banca gosta de cobrar bastante, independente se é para nível superior ou nível médio, tá, gente? Então, peço mais uma vez, inscreva-se no meu canal, você que visualiza, você aí, ó, que assiste ao vídeo. Gente, vamos me ajudar nesse projeto aí de democratização do conhecimento, tá? Não deixe de ativar aqui o sininho, não deixe de deixar o seu like, tá? Divulgue, compartilhe. Eu estou aqui fazendo a minha parte, tá? Me diga aí qual é o outro canal que você vai encontrar essa exclusividade, tá? Que não tem nada, tá? De deixar aula pela metade, aula uma parte para depois lhe cobrar, tá? Tem os custos que eu faço, tá? Ali posteriormente na questão de pacote, mas vocês podem perceber aí que os valores que eu cobro é apenas para manutenção, para me ajudar aqui, tá? Melhorando aqui a questão de equipamentos para você. Então vamos lá. Primeiro momento, quero lá apresentar aqui essa prova de redação que foi aplicada, tá, gente, ao cargo, certo, para o concurso da PGE, da Procuradoria-Geral do Estado, pela mesma banca. Só lhe dizendo aqui, ó. Então vamos dizer, então, nesse caso, o que é que eu quero chamar a atenção? Neste concurso, o tema, tá, não é igual ao tema do concurso para o cargo de policial penal, tá? Então, neste aqui, a banca deixou bem claro que no edital seria qualquer tema que a banca fosse colocar no dia, tá? Conforme você pode acompanhar aí a informação que está no edital, certo? A grade praticamente é a mesma, só que aqui, no caso, vale 10 pontos diferente do cargo de policial penal, que são 50 pontos ali relativos à prova discursiva, certo? Mas, veja só, independente disso, veja só, nós temos duas propostas, tá? Uma eu vou ficar devendo para você, a outra eu vou mostrar aqui, certo? Então, um outro tema que a banca cobrou na questão de direito, né, na área de direito, foi o que? A questão de aplicação, em caso concreto, da nova lei de licitação, uma legislação bem recente, né, que se a gente for acompanhar, então praticamente foi no mês de abril deste ano que nós tivemos aí, tá, o advento dessa nova legislação da lei de licitação. Então, pedia para quem fosse escrever a prova discursiva, né, ao cargo de técnico de direito, na área jurídica, então aplicasse para uma situação concreta, né, o que nós chamamos de estudo de caso. Então, no estilo parecido, tá, na proposta de redação, no tema que eu comentei para você no vídeo anterior, este vídeo aí que você
está vendo aí na tela, você pode acompanhar, tá? Que nós trabalhamos a questão do tema da mulher em privação de liberdade. E o outro tema foi aplicado, no caso, para a área de contabilidade, nível superior também, tá, gente? E aí veja só que nesse está a impressão digital, tá? Então, provavelmente, certo? Provavelmente a prova discursiva que você vai escrever provavelmente vai ter essa estrutura aí. Então, acompanhe comigo. Como você pode observar, então a banca apresenta aí, ó, não mudou muita coisa não, tá, gente? Então, como eu falei para vocês, a impressão digital, né, o padrão setup continua o mesmo. Então, texto motivadores, aí diminui aí o comando, né? Então, leia com atenção os textos, certo? Texto 1, o texto 2, eu não vou enfatizar, como eu falei, tá? Porque eu quero ler aqui, tá bom, gente? Um texto, modelo aqui nota 50 para um dos temas que podem cair. Então, aqui é para você se familiarizar com a banca, com o estilo da prova discursiva, certo? O outro texto 2, então o texto 1 falava ali da Lei de Proteção de Dados Pessoais. No texto 2, questão de compras online, redes sociais, mostrando aí a questão da sua aplicabilidade, não é isso? Então pode ter certeza, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais afeta, né? E o texto 3, ali a questão relacionada estritamente, tá? Com a função, né, que a pessoa vai ter posteriormente, que é a função de contador. Então nós temos o texto 1 e 2 de uma aplicação da lei, no texto 1 é a lei propriamente dita, e no caso, no texto 3, tá? É para dizer um dos deveres do contador. Então, olha só, a partir desses textos motivadores, olha o comando aí que não mudou muito, né? Então, é nesse estilo aí que a banca Setup costuma fazer as suas produções textuais, né? Tanto que os nossos temas nós treinamos de acordo com essa estrutura aí, tá? Claro que a gente não treinou apenas essa, treinamos várias outras aí para você. Claro, como bom concurseiro, bom concurseira, sabe que tem que estar a par de tudo, tem que estar preparado para o que deve vier. Então, diz assim o enunciado, ó, com base nas informações anteriormente apresentadas, redija um texto dissertativo de 20 a 30 linhas que correlacione a atuação profissional do contador às normas da LGPD e ao Código de Ética Profissional do Contador na elaboração e divulgação das demonstrações contábeis de um órgão público, né? Então, rapidamente aqui, tá? Um modelo assim bem simples, né, de dissertação que nós vamos fazer, que é uma dissertação expositiva, tá? Onde seria feita aí, onde deve ser feita a análise aí, vejam. Então, além do que, ó, tem que relacionar a atuação, né, do contador, do profissional, às normas da nova lei, da Lei de Proteção de Dados Pessoais. Então, no esquema básico, né, naquele, vamos dizer assim, de começar, então, ao se discorrer sobre a atuação profissional do contador segundo as normas da Lei de Proteção de Dados Pessoais, vírgula, né, é importante analisar o Código de Ética Profissional do Contador na elaboração e divulgação das demonstrações contábeis da administração pública, por exemplo, tá? Então, rapidamente aqui, então, é um modelo bem simples, né, de você poderia escrever uma dissertação, nesse caso aí, expositiva, onde a intenção é explicar cada ponto desse, tá, gente? Então, num tipo de tema desse aí, numa proposta como essa aí, tá? Então, o que é importante é que dentro desse espaço de 30 linhas, você consiga discorrer, né, escrever sobre todos esses aspectos. Então, que eles venham aparecer no seu texto. Então, na introdução, eles vão aparecer a menção a todos, né, no desenvolvimento, parágrafo 2º e 3º, né, numa divisão de 4 parágrafos, que não é uma regra fixa, né, é o que eu sempre aconselho, que é o ideal, certo? Então, relacionar a atuação do profissional do contador ao dispositivo, né, da Lei de Proteção de Dados Pessoais, correto? Também com o conhecimento, claro, que o candidato tenha desses elementos aí, desses dispositivos de lei. Então, veja, uma prova de redação para nível superior, né, da banca do modelo padrão setup, e aí já nos deixa ali, quero chamar a atenção para você no que, né? Dentro do que o edital do seu concurso especificamente menciona, relata. Então aqui o edital não mencionava, né, que você ia sair do conteúdo, seria um tema preparado pela banca, mas veja, tanto
no tema, na questão da área técnico-jurídica, quanto nesse, veja, traz uma legislação, né, uma legislação recente, então especificamente no outro tema, na questão da nova lei de licitação, e aqui a lei de proteção de dados, e aí o que? Pega essa lei, essa legislação, e aí joga para o candidato, né, para a candidata, discorrer uma dissertação, mas que correlacione, né, com o seu cargo, com a sua função, lógico, e a sua aplicabilidade no cotidiano. Então, dentro daqueles prováveis temas, tá, que eu preparei aqui um vídeo aqui especificamente para lhe ajudar, tá, é aplicar, né, se transcorrer, se o tema da redação de vocês for nesse sentido aí, então apresentar um daqueles dispositivos de lei, né, nós temos vários lá, nós temos a LEP, nós temos a resolução conjunta, nós temos a portaria, enfim, então para aplicar a sua aplicabilidade, né, ou para função, por exemplo, do policial penal, ou no caso ali para aplicação, né, de uma situação concreta, por exemplo, para identificar se há algum dispositivo de lei, por exemplo, que protege a mulher em privação de liberdade, uma mulher que amamenta, ou o grupo LGBT, por exemplo, por aí, nesse sentido. Então, se a banca seguir isso aí, tá? Como eu falei, ela está seguindo o edital, ela vai seguir a sua estrutura, né, a sua impressão digital, né? Estou criando aqui essa expressão para você. Enfim, vai ser dentro daquilo que nós esperamos e dentro daquilo que nós estamos estudando, tá? Agora, vou ler aqui para você, certo? Uma redação muito bem avaliada para lhe ajudar nessa reta final, para lhe ajudar, para você comparar, tá? Quero deixar aqui um alerta, você que está treinando, que está estudando, não venha querer mudar a estrutura agora, tá, gente? Aqui é para você ter uma noção de que, por exemplo, se o tema for esse, então você fazer uma dissertação, né? Se for dissertação a tipologia cobrada, então você fazer o que? Abordagem de acordo com os 8 critérios gramaticados, né? Então 5 gramaticais e 3 relacionados a domínio de conteúdo e argumentação, tá bom? Então o tema, nesse caso aí, então o tema é o impacto do vírus da Covid-19 no ambiente carcerário brasileiro, tá? Preparado por mim, nesse caso aí com a digital, né? Com o padrão, com o estilo da banca Setup, tá, gente? Isso aqui para lhe ajudar também, eu quero chamar a atenção no uso de dados estatísticos, certo? Então está aí o tema, muitos escreveram sobre essa proposta temática aí, tá? Quero novamente reiterar, gente, não deixe de se inscrever no meu canal, tá? Peça aí para o seu filho, para sua filha aí, ó. Eu estou lhe ajudando, eu só peço que você me ajude, me dê o retorno também, tá bom? Tá? Então, ativa aí o sininho aí, ó. Se você ainda não criou uma conta no YouTube, cria. Não, vou criar agora uma conta no YouTube só para me inscrever no canal Professor Alessandro por aí, está me dando essa força, esse apoio aí, tá? Então, para você ter uma ideia, depois desse projeto aqui, eu vou para o projeto de Minas Gerais, mas por enquanto eu quero encerrar aqui, tá? Então, até antes da prova, eu quero estar ajudando você. O que tiver de informação, de dicas, eu vou lhe passar ainda, tá? Como eu lhe falei, ainda tem um critério. Eu já comentei o 1 e hoje eu vou comentar o 2, mas tem o 3, tem o 4, tem o 5, certo? Então, está aí o tema, ok? Não vou enfatizar muito, só vou ler aqui, ó, o gráfico, tá, gente? Eu quero chamar a atenção para esse gráfico. Por quê? Então, preste atenção. Eu já peguei algumas redações que muitos escrevem utilizando dados estatísticos, que é um tipo de estratégia argumentativa, tá, gente? Só que não mencionava a fonte, tá? Então preste atenção. Você vai citar um dado, por exemplo, o Brasil possui a 3ª maior população carcerária do mundo, tá? Então cuidado com essa frase, com esse enunciado. Por quê? Se você for utilizar nos parágrafos de desenvolvimento, isso aí é uma estratégia argumentativa. O que é a estratégia argumentativa? Tá? Então você vai argumentar, você vai criar o quê? Você vai responder um porquê, vai dar uma justificativa, certo? E aí você vai utilizar uma estratégia para detalhar essa argumentação. Agora, se você citar dados estatísticos e não citar a fonte, então não vai adiantar nada, tá? Então simplesmente é o que a gente chama de senso comum, é o achismo. Então cola aqui na dissertação. Então, segundo, né, dados do Conselho Nacional de Justiça, aí sim, vírgula, tá? O Brasil possui a 3ª maior população carcerária do mundo, tá bom? E não basta só citar o dado, tá, gente? Você também tem que relacionar, trazer para o seu texto. Então, normalmente eu sugiro o quê? Então, depois que citou o dado, você coloca lá, ponto seguida. Isso evidencia, isso mostra a necessidade de criar políticas públicas para diminuir a população carcerária. Enfim, entendeu? Tem que o quê?
além de citar a fonte, né, além de citar um elemento coesivo, né, um conectivo que expressa essa questão de conformidade, então tem um conforme, tem um segundo, tem um consoante. Se você for citar a frase do jeito que está lá, de onde você tirou a informação, aí não esquece, né? Segundo o Conselho Nacional de Justiça, tá? Por extenso, todas letras iniciais maiúsculas, porque é nome de instituição. Aí se você quiser, entre parênteses, CNJ, aí coloca uma vírgula, aí entre aspas, o quê? A informação do jeito que você tirou. Se por acaso você fizer uma paráfrase, só coloca a vírgula ali, coloca a informação, perdão, tá? E continua a sua produção textual. Então tem que ter essa atenção aí, tem que prestar atenção em saber utilizar. Então não esqueça aqui. Então nesse caso, vamos dizer que lá no dia da prova, a banca ali coloque gráfico como esse aí, ó. Então, gente, você não precisa copiar, você não vai copiar nada dali, tá? Mas aí, ó, você interpreta. Então, dessa interpretação aqui, por exemplo, você pode utilizar como estratégia argumentativa. Você pode começar, inclusive, o seu texto, a sua produção textual. Então, eu quero lhe chamar a atenção aqui porque esse tipo de tema que eu preparei foi para chamar a atenção, lógico, nessa questão de ter o cuidado de usar dados estatísticos e dizer que você pode muito bem utilizar, tá? Por exemplo, informações que estão aqui para usar como estratégia argumentativa na sua produção textual e desde que relacione, certo? Então, por exemplo, aqui, o que é que eu vou interpretar? Então, que a Covid-19 matou tanto presos, né, quanto servidores penitenciários. Então, aqui eu já estou fazendo uma interpretação, tá? Então, em torno, né, de 500, vamos dizer assim, de 500 pessoas foram vítimas do vírus da Covid-19 no sistema penitenciário, né? Então, eu estou interpretando o gráfico. É isso que você tem que fazer, né? Então, vamos lá. Crie um texto dissertativo apresentando sugestões para a redução do impacto do vírus da Covid-19 no sistema prisional brasileiro, tendo como referência dados sobre o número de mortes de presos e servidores penitenciários. Então, preste atenção aqui, ó. É a cara, é a digital dessa banca, né? Como você viu lá. Então, muito cuidado. Então, é uma dissertação, certo? Tem que apresentar o que na sua produção textual? Sugestões para reduzir o impacto do vírus da Covid-19 no sistema prisional brasileiro. Professor, eu vou utilizar isso lá na conclusão? Não. Você pode fazer sugestões ao longo do desenvolvimento ou você pode colocar lá especificamente na conclusão, tá? Uma dessas situações você pode perfeitamente fazer. O que você não vai deixar de fazer é apresentar sugestões. Então tem que apresentar. Se você não apresentar, abordagem o quê? Parcial ou tangencial. Além disso, gente, tem que ter como referência o que? Esses dados. Ou seja, então isso aí que eu estimulei, elaborei para estimular você aí para ter esse exercício. Então aqui vamos dizer que você tenha outros dados na sua cabeça. Você vai utilizar perfeitamente, tá, gente? Nesse caso aqui. Nessa situação, nesse tema, então eles têm que aparecer aqui, não do jeito que está aí, não tirando informações do jeito que está aí. Então, 200 presos, 237 servidores penitenciários, o quê? Porque você só está copiando informação, isso não vai te ajudar. Mas você tem que fazer o quê? Interpretar informações, tá? Então, tendo como referência dados sobre o número de mortes de presos e servidores penitenciários, tá? Então, aqui está a grade, né, de cabeça, de cima para baixo, linhas em 4 parágrafos, ok? Então, o sistema prisional brasileiro foi acometido com um grande número de infectados e de mortes pela Covid-19. Segundo dados de uma pesquisa feita pelo site g1.globo.com, a doença vitimou não só presos, mas também servidores de modo alarmante. Diante disso, para a redução dos impactos do vírus nas penitenciárias, medidas preventivas devem ser tomadas, tá? Então, primeiramente, vale destacar que os impactos da Covid-19 estão atrelados principalmente à sua rápida forma de contágio. Por conseguinte, os presídios estão propícios ao vírus, justamente por haver muita aglomeração por parte dos presos. Consoante a pesquisa realizada pelo G1.globo, desde o início da pandemia, morreram 437 presos e servidores penitenciários, um número consideravelmente alarmante e preocupante. Sendo assim, é imprescindível medidas que visem prevenir tal doença, objetivando a diminuição de casos e óbitos dentro do sistema carcerário. Ademais, a prevenção constitui a maneira mais eficaz de se combater qualquer tipo de doença, especialmente a Covid-19.
Assim, as medidas mais comuns são lavar as mãos constantemente, usar máscaras e evitar aglomeração. Sem dúvida, os estados federativos precisam disponibilizar recursos destinados à compra de materiais que auxiliem no combate da pandemia dentro dos presídios, além de fazer uma melhor distribuição dos apenados a fim de evitar aglomeração, enfim, diminuir a circulação do vírus. Portanto, percebe-se que a Covid-19, por mais que seja uma doença nova, os estados precisam agir para evitar novos casos e mortes no sistema penitenciário. Dessa maneira, é necessário medidas preventivas, como a compra de kits de higiene, distribuição de preços e treinamento para servidores penitenciários sobre a doença. Com isso, certamente, haverá redução dos impactos do vírus no sistema carcerário brasileiro. Então, como você pode perceber, uma redação muito bem avaliada para essa proposta aí, para esse tema, tá? Eu quero pedir a você aí, tá, gente? Não avance esse vídeo, continue no vídeo que eu vou ler mais uma redação para você aqui, mais um tema, tá? Vamos aproveitar aqui esse nosso tempo aí que nós temos aí, tá bom? Então, eu quero destacar aqui, só fazer uma correção, né? Eu vou retificar. Eu quero destacar aqui a questão nessa proposta, ok? Tá? De uso de dados estatísticos, esse cuidado que eu chamei. Então, já já vou lhe apresentar outro tema e mais uma redação muito bem avaliada. Aí sim que eu vou fazer o que? Chamar atenção para o critério A.2, né? Emprega coesão textual. Tá? Então, veja só. Então, na introdução, que foi que a estudante fez? Ó. Então, o sistema prisional brasileiro foi acometido com um grande número de infectados e de mortes pela Covid-19. Tá? Então, começa aí com uma direto ao tema, né, com uma informação, com uma frase, né, já puxando o tema, ok? Então, ela está contextualizando e, olha só, já tomando como referência os dados lá disponibilizados, né, que foi isso que o comando enunciado pediu. Então, segundo os dados de uma pesquisa feita, né, pelo site g1.globo.com, a doença vitimou não só presos, mas também o que? Servidores de modo alarmante. Então, até aqui, ó, já está fazendo uma introdução em que menciona, apresenta, né, todos os enunciados que a banca pediu. Então, sugestões e tomando como base lá o que? Os dados da Covid-19. Então, olha, diante disso, para a redução dos impactos do vírus nas penitenciárias, medidas preventivas devem ser tomadas. Então, no primeiro parágrafo, tá? Ela vai o que? Ela detalha, né, o uso dos dados estatísticos, não é isso? Então, vale destacar que os impactos da Covid-19 estão atrelados principalmente à sua rápida forma de contágio. Então, consequentemente, olha só, uma estratégia argumentativa muito boa, né, muito fácil de fazer, causa e consequência. Então, por causa disso aí, ó, qual é a consequência? Qual é o efeito? Os presídios estão propícios ao vírus, justamente por haver muita aglomeração por parte dos presos. Então, olha só agora, ó, tá? Tendo como referência os dados lá da pesquisa. Olha a conjunção. Olha o elemento coesivo, tá, gente? Então, consoante, também poderia colocar aqui segundo, mas já usou outra vez, né? Conforme, como, tá? Isso demonstra o quê? Conformidade, né? Convergência. Então, de acordo, consoante a pesquisa realizada pelo G1.globo, desde o início da pandemia, morreram o que? Olha, ela está interpretando, né? Qual foi a interpretação dela? Ela somou aqui o número de mortos, né? Então, morreram 437 presos e servidores penitenciários, número consideravelmente alarmante e preocupante, tá? Então, qual é o efeito, qual é a conclusão que ela chega? Sendo assim, é imprescindível medidas que visem prevenir tal doença. Então, aqui ela não cita ainda, né? Mas, como você pode observar, ó, já no terceiro parágrafo, certo? E ela já vai citar as medidas que são necessárias para diminuir, tá, gente? Felizmente, isso aí é um dado real, né? Um dado realista, né? Que, infelizmente, ele cresceu, né? Então, eu quero também aqui prestar aqui a minha solidariedade às pessoas que tiveram, né, perdas familiares nesse período aí da Covid-19, tá? Então, a gente está trabalhando com um caso concreto, que é uma redação, tá? Mas a gente não pode deixar também de falar, de prestar solidariedade a essas pessoas aí, né? Esses familiares que perderam o ente querido. Então, ademais, a prevenção constitui a maneira mais eficaz de se combater qualquer tipo de doença, especialmente a Covid-19, tá? Assim, as medidas mais comuns são lavar as mãos constantemente, olha os dois pontos aí para indicar o oposto, usar máscaras e evitar aglomeração. Sem dúvida,
tá? Os estados, eu quero chamar a atenção para a palavra estados, tá? Então, nesse caso aqui, está se referindo aos estados, regiões e minúsculo. Então, os estados federativos precisam disponibilizar recursos destinados à compra de materiais que auxiliem no combate da pandemia dentro dos presídios, além de fazer uma melhor distribuição dos apenados a fim de evitar aglomeração, enfim, diminuir a circulação do vírus, ok? Então, uma redação muito bem avaliada, como lhe falei, fazendo exatamente o que o enunciado pede, tá? Então, você pode estar pensando, nossa, eu pensei que uma redação para concurso fosse uma redação que eu tivesse que fazer rebuscamento, citar pensadores e tudo mais, tá? Quero chamar atenção também para isso. Então, na banca citada, prova de concurso, tá? Você pode fazer um argumento de autoridade, citar um pensador, vamos dizer, o Francis Bacon, o Norberto Bobbio, por exemplo, enfim, tá? Mas desde que tenha relação com a temática, com o tema que você está detalhando. Se não, só para colocar ali frases e não mencionar, não relacionar, não detalhar, então não vai adiantar nada. Então, eu aconselho, lógico, né, todos que eu estou aqui, já falei isso outras vezes no meu vídeo, nos vídeos também falam nas correções para concurso público, uma situação como essa, né, dentro dos prováveis temas que a banca pode cobrar, o ideal é que, depender do tema, da temática, qual é o seu repertório que vai lhe ajudar bastante, que vai lhe ajudar aqui no item lá, tá? Domínio de conteúdo é o que? É a legislação específica, é a Constituição Federal, tá? Aí, lógico, que você tiver uma frase de um pensador na sua cabeça, né? Que você consiga relacionar e detalhar, como eu falei, não basta só citar a frase. O homem é um ser social, né? Segundo Aristóteles, vamos dizer. Então, não basta. O que é que isso tem a ver com o tema, com a discussão proposta? Aí você vai ter que colocar, né? Ponto, isso configura, isso representa, isso mostra, enfim, né? Segundo Thomas Hobbes e tudo mais. Então, não é só citar a frase e deixar ali solto. Tem que relacionar com o tema, tem que relacionar com o conteúdo. Então, finalizando aqui, não esqueça, vai usar dados estatísticos na sua produção textual, na sua redação, não esqueça de citar fontes, um elemento coesivo, tá? Um conectivo que expressa isso, tá? E se os dados você for transcrever do jeito que está em algum lugar, tá? Então, vírgula, entre aspas, ok? Se não, só põe uma vírgula e coloca a informação, não esqueça, ponto seguida, isso, e dizer, tá? Esses números, esses dados, essa percentagem mostra, evidencia, tá? Então, detalha, ok? Então, aí você vai argumentar, você vai utilizar uma estratégia argumentativa e você vai o quê? Relacionar com a sua produção textual, com a sua temática que está sendo discutida e, com certeza, lá naqueles critérios lá que você tem lá, B.1, abordagem completa do tema, B.2, um texto que é adequado à tipologia dissertativa, e o B.3, tá? Desenvolve todas as informações, tá? Sem contradição. Então, para finalizar nossa aula hoje, vamos ver aqui mais um tema, e aqui sim, eu quero lhe chamar a atenção no critério A.2, ainda esta semana, não esqueça, peço novamente a você, inscreva-se no meu canal, senão você vai perder muita coisa boa aí, tá? Tem uma playlist no meu canal, só aulas sobre esse concurso, tá, gente? Para ver o tanto aí de atenção que eu estou fazendo para você, ok? Então, vamos lá. Então, mais um texto aqui, modelo nota 50, tá? Tá muito bem avaliado, certo? Então, para o tema consequências do encarceramento em massa no Brasil, tá? Então, uma discussão relevante, importante e tudo mais. Dificilmente vai cair um tema somente sobre este item, mas é importante você estar escrevendo sobre ele, porque é uma causa, né? E aqui nós temos uma causa por uma série de problemas, uma série de fatores, né? Por exemplo, interfere na questão, né, da falta de aplicabilidade, por exemplo, da lei de execução penal para ressocializar o detento, né? Fica difícil, por exemplo, em virtude disso aqui, tá? Então, como é que é possível, por exemplo, um preso estudar, né, dentro de um ambiente carcerário que está superlotado? Implica, por exemplo, também na questão da Covid-19, né, do vírus, enfim, tá? Então, aqui você tem uma causa, a depender do tema, né, e tudo mais, vamos dizer assim, que seja uma proposta relacionada à ressocialização do detento, por exemplo. Então, aqui você tem uma causa que vai levar a diversas implicações, e lógico, para argumentar causa e consequência é uma ótima também estratégia argumentativa, uma estratégia argumentativa, certo? Então vamos lá. Então aqui está o tema, certo? Então você pode acompanhar aí, tem uma charge, né? Sistema penitenciário brasileiro, e aqui nós temos uma metáfora, né? A charge de Neff. Então você tem uma
panela de pressão aí, né, que está praticamente fervendo. Tá ali o formato das celas, né, dos presídios. E aí você vê, tá, como é que eles estão, né, nessa aglomeração aí e tudo mais. E aqui, é claro, você pode fazer uma interpretação de diversas maneiras, né, gente? Então aqui que é como se fosse aí uma panela de pressão, né, sistema carcerário, que ele está a ponto aí de eclodir, de explodir, né? Então se a gente observar, por exemplo, então a gente vai relacionar também, por exemplo, que muitas facções hoje crescem, né, dentro do sistema carcerário brasileiro em virtude também dessa questão aí, né, da superpopulação carcerária. Então, tendo como base a charge acima, cria um texto dissertativo sobre o tema consequências do encarceramento em massa no Brasil. Aí presta atenção no tema, nesses temas, nessas propostas que colocam o plural, tá, gente? Se você apenas colocar uma consequência, já era, né? Abordagem tangencial. O que é que a banca diz lá na grade? 3,5 pontos pode descontar. Então aqui, pelo menos 2 consequências você vai ter que escrever na sua dissertação. Então presta muita atenção nos enunciados, leia, destaque, grife lá no dia da prova de redação, para você seguir fielmente aquilo que os enunciados da prova discursiva vão lhe solicitar, certo? Então olha só, tá bom? Novamente aqui começando da grade de baixo para cima, então nós temos aí o domínio do conteúdo e a argumentação pertinente ao tema, a apresentação, apresenta adequação ao tema proposto, 7 pontos, apresenta a coerência textual, texto completo com início, desenvolvimento e fim, sem contradições, né? Então você vai observar aí o que é que você vai perceber, tá? Então, uma coisa está relacionada à outra. Então, se o texto é um todo de sentido, é um todo significativo, a introdução você vai apresentar, o desenvolvimento você vai desenvolver e, na conclusão, você vai encerrar o mesmo tema, a mesma discussão que você está fazendo, em que cada parágrafo você faz o quê? Uma abordagem de um aspecto diferente. E aqui eu quero mencionar, tá? Como eu falei, tá? Nesse texto, sim, eu quero o quê? Destacar esse critério A.2, que a banca, tá, gente? Na banca aí, setup vale 6 pontos. Então, antes de mais nada, o que é coesão textual, tá? O texto é um todo de sentido, é um todo de significativo, não é um aglomerado de palavras. Tá? Então, para garantir a conexão entre as ideias, tá? Os elementos linguísticos, as palavras, tá? Para garantir essa conexão entre as ideias, você utiliza palavras, elementos linguísticos. Então, essas palavras, esses vocábulos, esses elementos linguísticos, essa conexão entre eles é o que nós chamamos de coesão. Então, basicamente, o que as bancas vão cobrar aqui, tá, gente? Se você utiliza elementos coesivos, conectivos entre os parágrafos, tá? Que então recebe o nome, tá? Nós temos a coesão interparágrafo e a intraparágrafo, tá? Então, não é importante que você saiba o sentido de cada termo, mas você tem que saber que quando o seu texto for passar para o corretor, tá? Então ele vai olhar o que? A princípio a sua estrutura da sua dissertação e aí ele já vai perceber o que, tá? Se tem coesão, elementos coesivos entre os parágrafos. Então por isso que eu aconselho, tá? As pessoas que fazem redação, que vão fazer prova de redação, que deixe bem claro isso, tá? Então, outro item que eles vão avaliar é o que, por exemplo? É se a sua redação apresenta conectivos, elementos coesivos, principalmente do tipo operador argumentativo, no interior dos parágrafos, sem repetição, ou se você utiliza adequadamente. Então, por exemplo, um desvio que acontece muito, por exemplo, é o uso do termo onde, tá? Então tenha muito cuidado do onde. Use somente se você for se referir a lugar ou a ambiente. Então, o ambiente, tá? Ou o presídio onde os presos cumprem a sentença, né, condenatória, então nesse caso está ok de acordo com a norma culta, tá, gente? Então, presídio e ambiente. Agora, o sistema carcerário brasileiro, onde... Não, de jeito nenhum, porque eu estou falando de sistema, eu não estou falando de lugar, né? Eu estou falando de uma instituição, eu estou falando de uma organização. Então, aqui é algo abstrato, tá ok? Então, o sistema carcerário brasileiro, o qual, no qual, né? E tudo mais, e não onde, ok? Aonde nem cabe aqui na dissertação, tanto que eu nem vou mencionar, certo? E aí ter o cuidado. Então, por exemplo, se você vai utilizar o mais ali, colocar, por exemplo, o i, né? Se for para indicar a ideia de adição, ou tirar o i se for para indicar a ideia de oposição. Mas notadamente que o corretor ele vai ter que descontar ponto lá
na questão dos critérios da ortografia, né, o A.5. Mas vamos lá, isso aí é tema de outra aula, que eu já quero pedir de novo para você se inscrever no meu canal, senão você vai perder, tá, isso aqui. Então veja bem aqui, ó. Então nós vamos falar ainda da estrutura da frase, da questão da pontuação, algumas dicas, e da ortografia, acentuação gráfica correta. Então na folha de redação, tá, essa produção textual aqui também, né, de um dos meus candidatos, aí, das pessoas que me enviaram a redação para eu corrigir, tá, gente? Então, essa redação foi escrita em 28 linhas, distribuídas aí em 4 parágrafos, tá? Então, vamos lá. O encarceramento em massa tem trazido uma série de problemas nos presídios brasileiros, os quais acarretam na piora da gestão das unidades prisionais. Nesse sentido, cabe citar a piora do estado de insalubridade em que vive a população carcerária, ocasionando maior risco de doenças em razão da superlotação. Ademais, a superlotação facilita também o surgimento de grupos de crime organizado, certo? Nesse contexto, a aglomeração em espaços limitados e com precárias condições de higiene propiciam a disseminação de doenças contagiosas, como, por exemplo, a tuberculose, meningite e até mesmo a Covid-19, a qual se torna de difícil contenção por demandar distanciamento social. Outro sim, essa situação afeta não somente os presidiários, como também os servidores do presídio e os visitantes, que terão contato com a população externa e com suas famílias. Além disso, o encarceramento em massa facilita a ação de organizações criminosas, uma vez que elas ganham poder à medida que os agentes penitenciários perdem a condição de garantir a segurança no interior das celas. Nesse sentido, de acordo com a revista Super Interessante, nascem os comandos das organizações, a exemplo do primeiro comando da capital, que surgiu nesse contexto. Diante do exposto, é importante que o Estado brasileiro aporte em outras formas alternativas de pena, como a prestação de serviços à comunidade, a perda de bens e valores e a prestação pecuniária. Dessa forma, pode-se fazer que os condenados paguem pelos seus crimes e prestem contas à sociedade, ao mesmo tempo que diminui a quantidade de encarcerados, tá? Não precisava, no entanto, aqui ela terminou a sua conclusão apresentando medida, tá? Não vai perder ponto, vai só ganhar. Então vamos lá. O que eu quero chamar a atenção, observe aí essas palavras aí, ó, que eu coloquei na fonte vermelho, com vermelho, tá? De cor vermelha, perdão. Então, nesse contexto, além disso, diante do exposto. Então, essas expressões aí, esses elementos coesivos, eles garantem o quê? Que o meu texto ele tem coesão entre os parágrafos, tá? Também você poderia utilizar lá em cima, ó, em primeira análise, em primeiro lugar, preliminarmente, inicialmente, tá? No outro parágrafo. Além disso, ademais, né, em segunda análise, a posteriori, tá? Em segundo lugar, e lá no último poderia colocar portanto, né? Depreende-se, portanto, a partir do exposto, por fim, separado, enfim, junto. Então, o que eu quero lhe chamar a atenção, todas as vezes que você colocar esses elementos coesivos aí no início do parágrafo, tá? Então, obrigatoriamente você deve separar, você deve isolar por vírgula, tá? Então, se você não fizer isso, cada desvio aqui nessa banca é menos um ponto. Então aqui você já perde de cara uns 3 pontos, né? Isso não vai acontecer mais contigo aí, porque você está vendo aqui na minha videoaula essas informações, tá? Mas não vou mencionar aqui, não vou enfatizar a questão da pontuação, tá? Quero chamar a atenção para o quê? Então, nessa seara aí do YouTube, a gente vê muitas videoaulas, muitas vezes tem professores, né, que realmente são da área, tem um gostão iniciando, tá? Então, o que eu já ouvi, tá? Eu quero tirar esse, desmitificar isso aqui. Então, professor, eu posso utilizar em primeiro lugar, em segundo lugar, a minha redação não vai ficar meio clichê, meio assim banal? Gente, claro que não. Em primeiro lugar, em segundo lugar, ele está cumprindo, essas expressões estão cumprindo a função de conexão entre os parágrafos? Pronto. Não existe nenhum critério na grade dessa banca aqui, da prova, tá, que diga para tirar ponto, por exemplo, se utilizar um elemento coesivo, que teoricamente, em tese, né, muitos utilizam. Não existe isso, tá? Então, pode utilizar perfeitamente em primeiro lugar, em segundo lugar. O corretor, a corretora não vai olhar se o conectivo é bonito, não.
se é charmoso. Não existe isso, tá, gente? Então, prova de redação em concurso público. Pode observar, pesquisar as notas excelentes, tá? É uma prova o quê? Simples, com a linguagem objetiva, direta. Fala o que quer, escreve o que quer, aborda, argumenta. Certo, gente? É isso. Então, não adianta inventar coisas lá. Por exemplo, colocar um conectivo que você não sabe o significado, por exemplo. Não preste atenção no outro sim. Tá? Muitas vezes você utiliza, vê se realmente está no sentido de igualmente e tudo mais, então muito cuidado, tá? Como eu falei, reitero, então não tem esse negócio de conectivo bonito ou feio, não. É o conectivo, ele está adequado, por exemplo, se você utilizou ali, vamos dizer, no entanto, eu não aconselho você utilizar esse tipo de conectivo, porque normalmente ele expressa uma relação de contradição, de oposição, então tem que ter muito cuidado, né? O porém, o no entanto. Aqui não, então no início do parágrafo, o que é que você vai fazer? Em primeiro lugar, nesse contexto, como ela fez aqui, ó, além disso, né, a priori, inicialmente, preliminarmente, tá bom? Mas use, tá bom, gente? Use, que você não vai se arrepender. E o outro, elemento coesivo, tá? O outro item aqui para você tirar 6 pontos é o quê? Os corretores vão observar que se na sua produção textual você utiliza conectivos diversificados, tá bom? Tá? Você que coloca muito que, muito e, tá, gente? Então, você que repete muito conectivo, aí sim, isso aí você provavelmente não, você vai perder ponto, tá bom? Então, há um nível de tolerância. Por exemplo, se eu coloco, vamos dizer, 2 vezes, é um conectivo, né? Eu coloco porém de novo. Aí tem um tipo de elemento de coesão textual que a gente chama de repetição. Então, até uma, tudo bem. Passou disso, é pobreza vocabular. Então, é falta de quê? De domínio ali de conhecimento, né, dos elementos coesivos. Então, tem um porém, tem um no entanto, tem um todavia, tem um contudo. Enfim, né? Então, nós temos uma série de coesivos e muito importantes. Você deve utilizar cada conectivo de acordo com a ideia ali da oração. Tá, gente? Se a ideia é de explicação, porque junto sem acento, pois, tá? Uma vez que, visto que, já que. Se a ideia ali que está sendo observada é de oposição, aí sim, no entanto, entretanto, mesmo que, embora, ainda que. Então, se a ideia, por exemplo, é de causa, de consequência, então você tem que utilizar adequadamente cada conectivo, ok? Então, observa aí comigo, tá? Nesse primeiro parágrafo aí, ó. Então, tem os elementos coesivos, tá? Chamados de operadores argumentativos. O que é que eles fazem? Eles ajudam a operacionalizar, ou seja, a construir a argumentação. Então, se você argumenta, se você, nos parágrafos de desenvolvimento, por exemplo, principalmente você está utilizando uma relação de causa e consequência, por exemplo, então você vai dizer, olha, como o Brasil não investe na educação, a vírgula, tá? Aumenta o número de prisão de menores no país. Então, esse como ele está marcando ali, eu coloquei, ele não expressa uma relação de comparação, por exemplo, ele expressa uma relação de causa, ok? Então, eu utilizei no lugar do visto que, por exemplo, no lugar do já que, ok? Então, eu tenho que saber utilizar cada elemento coesivo, depender da sua relação que ele expressa. Então, voltando aqui para o texto, tá? Então, no primeiro parágrafo, veja aí, ó, uma série de elementos coesivos que o autor utiliza. Veja uma, ela até então utiliza o quê? Ó? Um artigo indefinido, mas vejam, uma série de problemas, porque até então ela está dizendo para o leitor, olha, é uma série, depois eu vou lhe apresentar, depois você vai conhecer, tá? Então, a partir do momento que ela começa a detalhar, aí olha só lá, ó, nesse sentido cabe citar o que? Ó, a piora do estado de insalubridade, ou seja, tá? Então, nesse caso aí, ó, o que é que acontece, tá, gente? Então, nessa situação, ela utiliza o a como elemento coesivo, por quê? Porque já está especificando um problema. Então, nesse caso aí, a piora do estado de insalubridade, tá? Então, nesse sentido, ó, um elemento coesivo aí, ó, que relaciona aí, ó, ele é utilizado dentro do parágrafo, tá? Ademais, tá? Então, coloca o ademais aí para apresentar mais uma informação. Então, é isso que os corretores vão lhe avaliar aqui, ó. Se você utiliza, não esqueça, elementos coesivos entre os parágrafos e dentro dos parágrafos. Então, olha só no segundo parágrafo. Nós temos o por exemplo, tá? Nós temos aí o pronome a qual, aí observa que o pronome ser é atraído aí, nós temos o caso de próclise, né? Então ele atrai o pronome para antes do verbo. O outro sim, olha o não somente, o como também. Então todos esses elementos aí também são operadores argumentativos e olha como ela utiliza aí o até perfeitamente. Por quê? Ó?
quando ela coloca o até, ela está dizendo, olha, existem elementos aqui numa escala menor e o último, ele é o mais importante, ele é uma escala maior. Então, a tuberculose, a meningite e até mesmo a Covid-19. Então, ela coloca o que? A Covid-19 no patamar acima dessas outras doenças. Então, o que é que indica isso? É o uso do conectivo até. Então, olha lá no terceiro parágrafo, olha, uma vez que, então nesse caso aí, para expressar uma relação semântica, né, uma conjunção subordinativa causal, tá? À medida que é mais um conectivo, nesse caso expressa uma relação semântica de proporcionalidade. Nesse cenário, de acordo para indicar conformidade, né? De acordo com quem? Com a revista Super Interessante, né, para fazer a citação aí, nasce os comandos das organizações, tá? Que, olha o pronome que aí para retomar o elemento, surgiu nesse contexto. Então, ó, nesse aí, tá, gente, como anafórico para se referir a uma ideia anterior. Ok? Aí, novamente no último parágrafo, então nós temos aí, né, dessa forma, enfim, e outros elementos coesivos, tá, gente? Então, antes de nós finalizarmos a nossa aula, certo? Então, olha só, vamos lá. Consequências do quê? Qual era o tema aqui da produção textual? Consequências do encarceramento em massa, não é isso? Aí, olha só a introdução. O encarceramento em massa tem trazido. Aí você pode estar pensando, professor, esse trazido aí não está em desacordo com a norma culta? Claro que não, né? Que normalmente aquilo que nós falamos no dia a dia, né? Foge muito da norma culta. Normalmente alguém ia colocar trago, mas não é. É trazido, aí tem que ficar o particípio, né? Então, tem trazido uma série de problemas. Até então, ela utiliza o quê? Hiperônimo, né? Um tipo de elemento coesivo também. Então, o que é um hiperônimo? Então, é uma palavra que expressa um sentido geral, né? O universal. Então, a partir do momento que ela utiliza hiperônimo, ela posteriormente pode utilizar o quê? Hipônimos, né? Que são palavras que têm sentidos mais específicos. Então, nos presídios brasileiros, os quais aí colocou, ó, consequência, acarretam na piora da gestão das unidades prisionais. Nesse sentido, cabe citar a piora do estado de insalubridade em que vive a população carcerária, ocasionando maior risco de doenças em razão da superlotação, tá? Então olha só, a piora do estado de insalubridade, ok? E qual é a outra consequência? A superlotação facilita também o surgimento de grupos de crime organizado. E veja os sinônimos aí, ó, tá, gente? Então, encarceramento em massa, superlotação, aglomeração, também sinônimos, é um tipo de elemento coesivo, tá, gente? Um tipo de palavras que você vai utilizar para não ficar repetindo informações, ok? Para garantir a conexão entre as ideias do texto. Então, olha só, vamos ver. De acordo com essa redação aí, tá? Para ela fechar, para ela tirar uma ótima pontuação, então no texto vai ter que ter o quê, ó? O que tem na introdução, vai ter que desenvolver. Primeiro, qual é a primeira consequência? A piora do estado de insalubridade, né? A questão de insalubridade tem a ver com saúde, né, gente? Falta de saúde. Ok? Certo? E o outro, qual é? O surgimento de grupos de crime organizado. Aí, olha só. Primeiro parágrafo de desenvolvimento. A aglomeração em espaços limitados e com precárias condições de higiene propicia a disseminação de doenças contagiosas. Como? Ou seja, ela está detalhando, tá, gente? É isso que é um parágrafo de desenvolvimento, tá? Então, aquilo que ela citou lá em cima, ó, okay? O estado de salubridade, então aqui ela só menciona, só fala no geral. Então, no desenvolvimento, ela vai exemplificar, que é um tipo de estratégia argumentativa também muito simples e boa, tá? Então, a tuberculose, a meningite, e coloca numa escala maior a Covid-19, a qual se torna de difícil contenção por demandar distanciamento social. Igualmente, outro sim, essa situação afeta não somente os presidiários, como também os servidores do presídio e os visitantes que terão contato. Então, olha só a série de consequências aí. E agora, se não tiver o outro elemento, né? Então, ela vai perder ponto lá no B.3, a questão de falta de coerência textual. Mas tem. Então, ela tem que falar o quê? Tem que desenvolver a informação que está na introdução, ou surgimento de grupos de crime organizado. Gente, qual outro lugar que você vai ter uma aula grátis dessa? Detalhando para você, lhe passando outras informações, tá? Então, novamente, não esqueça, tá? Você que ainda não se inscreveu, cara, faz aí um movimento, faz alguma coisa aí, meu irmão, me ajuda, tá bom? Então, inscreva-se no meu canal aí, ó, tá? Deixa lá, ativa o sininho, como eu te falei, ainda vai ter mais vídeo aula essa semana ainda, tá? Tô
ali entre o tempo aí de trabalho, de correção de produções textuais. Nesse exato momento agora eu estou recebendo mensagem aqui de pessoas me cobrando a correção, e eu, claro que daqui eu já vou para lá para atender aí até antes da prova. Como eu falei, lamento por não poder atender todo mundo, tá, gente? Que eu, para você ter uma ideia, eu leio no mínimo mais 5 vezes cada redação, porque eu tenho que aplicar todos os critérios, exatamente como a banca, tá, disse que está lá na grade, certo? Bom, então não esqueça de se inscrever no meu canal aí, tá? Dá esse apoio, deixa o seu like, o seu comentário, me ajude, compartilhe também aí, tá? Esse vídeo aí para que mais pessoas venham ter acesso, tá bom? Então vamos lá, já encerrando a nossa aula de hoje. Então olha aqui, ó, segundo parágrafo, como eu falei, se não tiver a menção, se não tiver o detalhe da informação, o surgimento de grupo de crime organizado como a consequência, né, do encarceramento em massa, perdão, tá? Abordagem parcial ou desconto de pontos lá no critério B.3. Não desenvolve todas as informações, certo? Então, além disso, o encarceramento em massa facilita a ação de organizações criminosas. Por quê? Qual é o motivo? Qual é a causa? Olha só o conectivo muito bem organizado. Uma vez que elas ganham poder à medida que os agentes penitenciários perdem a condição de garantir a segurança no interior das celas. Perfeito isso aqui, cara. Então olha só, tá? À proporção que os agentes perdem a condição de garantir a segurança, o que é que acontece do outro lado, né? As organizações criminosas crescem o poder. Então, tá aí, cabe também o outro lado, né, gente? Então, né, proporção, né? Então, se investir em políticas públicas para aumentar o poder dos policiais penais, né, de você amanhã, então a tendência é o quê? Reduzir, nesse caso, o quê? O poderio, né, o poder das facções criminosas. Então tá aqui, olha, detalhe a informação que ela mencionou lá na introdução. Ainda fala o seguinte, ó, tanto é verdade que ela vai dizer, ó, ainda tem uma informação aqui que tem numa fonte cultural, numa fonte de conhecimento. Então, para que ela citou aqui a revista Super Interessante, ajudou essa informação? Com certeza, porque aqui é uma fonte de informação nesse caso. Então, ó, nesse cenário, de acordo com a revista Super Interessante, nascem os comandos das organizações. A exemplo de quem? Do primeiro comando da capital, PCC, que surgiu nesse contexto. Em que contexto? Dessa falta de segurança pública do Estado, né? Então, tá aí. Agora, para finalizar a conclusão, diante do exposto, é importante que o Estado, de novo, quero chamar a atenção desse caso, professor, porque Estado brasileiro estão grafados com letras iniciais maiúsculas, tá? Porque aqui são termos particularizados, nomes próprios. Então, Estado no sentido de instituição, de organização, nesse caso, Estado brasileiro, que é uma expressão que nós encontramos aí na área jurídica, na seara jurídica, tá, gente? Então, não esqueça desse item. Então, toda vez que você falar, ó, é dever do Estado cuidar da educação, né? Estado no sentido geral, como está lá na Constituição, E maiúsculo. Agora, o Estado do Pará, a rebelião que aconteceu no Estado de Goiás, no Estado de Manaus, E minúsculo, tá? Não esqueça, se você não fizer essa diferenciação, só aí você já perde um ponto, tá, gente? Aqui nessa banca gramatiqueira, ok? Então, eu espero que você, com base nesses dois textos que eu fiz aqui para você, gente, tenha me ajudado mais ainda, tá? Nesse universo de dicas, de informações importantes que eu estou passando para você. Quero que você chegue lá no dia da prova, você esteja preparado para tudo, ok? Então, na aula de hoje, só resumindo, que foi que nós vimos, lhe apresentei lá um modelo, né? Um modelo recente, um tema recente da banca, com a sua impressão digital, a marca do padrão setup, ok? Para você estar já vendo aí o que provavelmente você vai se deparar. Também li para você um tema, né, muito bem avaliado para a questão da Covid, né, do impacto da Covid-19, certo? Para lhe chamar a atenção no uso de dados estatísticos. E finalizamos o que? Com a questão de mais uma redação, leitura de uma redação e comentário de redação muito bem avaliada para mencionar, para falar da importância do que? Do critério A.2, o uso de elementos coesivos, tá? Entre os parágrafos e dentro dos parágrafos, tá, gente? Então, mais uma vez eu quero agradecer ao meu Papai do Céu, a Deus pela rica oportunidade, pela saúde. Agradecer também a você que até o momento ficou assistindo a este vídeo. Sabe que quando ativa o sininho, tem um vídeo do professor Alessandro, não tem nada ali, tá? Vamos dizer assim, de boato ou alguma coisa que não vai lhe ajudar. Você já sabe que é uma aula preparada com carinho,
com toda a exclusividade, com muito conteúdo, muito conhecimento para lhe preparar. Então, um grande abraço do professor Alessandro e até a próxima oportunidade, se assim o Papai do Céu continuar nos permitindo.